Após explorar parábolas sobre o valor do reino e a realidade do julgamento final, Jesus voltou-se para um aspecto central da vida, no reino que toca o coração da experiência humana: o perdão. A parábola do credor incompassivo, também conhecida como a parábola do servo impiedoso, foi provocada por uma pergunta sincera de Pedro, e oferece um dos ensinamentos mais poderosos e perturbadores de Jesus sobre a natureza do perdão cristão. O contexto é crucial. Pedro aproximou-se de Jesus com uma pergunta que parecia generosa: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7 vezes? No pensamento judaico da época, perdoar alguém 3 vezes era considerado suficiente e admirável. Ao sugerir 7 vezes, Pedro provavelmente pensou que estava sendo extraordinariamente magnânimo, excedendo largamente as expectativas rabínicas padrão. A resposta de Jesus foi chocante: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Esta não era uma equação matemática estabelecendo um limite de 490 ofensas perdoáveis, após o qual a vingança seria justificada. Era a forma idiomática de dizer: perdoe ilimitadamente, sem manter contagem, sem estabelecer teto para sua misericórdia. E então, para ilustrar por que este perdão ilimitado é necessário, Jesus contou uma parábola inesquecível. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. A cena é a corte real onde o monarca está, conduzindo a auditoria financeira de seus administradores. Oficiais que administravam províncias, coletavam impostos e gerenciavam vastas somas de dinheiro em nome do rei. Este era o procedimento periódico necessário para garantir que as finanças reais estavam em ordem. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Aqui, os ouvintes de Jesus teriam respirado audível e coletivamente. 10.000 talentos era quantia astronomicamente impossível, tão absurda que seria cômica se não fosse trágica. Para colocar em perspectiva, um talento era a unidade de peso equivalente a aproximadamente 33 quilogramas. Um talento de prata representava cerca de 6.000 denários, e um denário era salário diário de um trabalhador comum. Fazendo cálculos conservadores, 10.000 talentos equivaliam a aproximadamente 60 milhões de denários, ou cerca de 164.000 anos de salário de um trabalhador comum. Era mais do que a receita anual total de províncias inteiras do Império Romano. Nenhum servo individual poderia legitimamente acumular tal dívida através de administração normal. Isto sugere fraude massiva, malversação prolongada, ou, possivelmente, hipérbole deliberada de Jesus para fazer um ponto teológico crucial. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que a dívida fosse paga. Esta era a consequência legal permitida sob certas jurisdições antigas para a inadimplência de dívida. O servo, sua família e todas as suas posses seriam vendidos como escravos, e os recursos aplicados à dívida. Mas mesmo esta medida drástica seria ridiculamente inadequada. Vender uma família inteira e suas posses poderia render talvez 1 ou 2 talentos no máximo, uma fração microscópica dos 10.000 devidos. A situação era absolutamente desesperadora. O servo não tinha possibilidade realista de pagar esta dívida. Seu destino e o de sua família estavam selados menos a menos que algo extraordinário acontecesse. Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou: "Sê paciente comigo, e tudo te pagarei." A postura física menos prostração, menos comunicava humildade total e desespero. Mas a promessa: "Tudo te pagarei", era absurdamente irrealista. Como alguém poderia pagar 60 milhões de denários? Mesmo vivendo várias vidas humanas, trabalhando incansavelmente e devotando cada centavo ao pagamento da dívida, seria matematicamente impossível. A promessa era bem-intencionada, mas completamente vazia. E então veio a reviravolta surpreendente. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. O rei não concedeu o plano de pagamento. Não reduziu a dívida à quantia mais gerenciável. Não aceitou garantias ou estabeleceu termos. Ele simplesmente
cancelou a dívida inteira, menos 10.000 talentos, 60 milhões de denários, 164.000 anos de salário, menos apagados, completamente por compaixão pura. Esta é misericórdia, além de compreensão racional. O rei absorveu pessoalmente a perda massiva, renunciando voluntariamente à quantia impossível que lhe era devida legitimamente. A palavra traduzida compadecendo-se, splanchnisomai, em grego, refere-se à compaixão visceral, profundamente emocional, não decisão calculada, mas reação de misericórdia do âmago do ser. Qualquer pessoa ouvindo esta história esperaria que o servo liberto dançasse de alegria, vivesse em gratidão perpétua e fosse monumentalmente generoso com outros. Mas o que aconteceu a seguir chocou a audiência. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e, agarrando-o, sufocava, dizendo: "Paga-me o que me deves." 100 denários menos aproximadamente 100 dias de salário de trabalhador comum. Não era quantia trivial. Representava cerca de 3 meses de renda. Mas comparado aos 60 milhões de denários que acabara de ser perdoado, era literalmente microscópico, menos cerca de 0,000017% da dívida cancelada. Se a dívida perdoada era montanha imensa, esta era grão de areia. A abordagem do servo foi brutal. Agarrando-o, sufocava. Não houve conversa gentil. Não houve apelo à razão. Não houve consideração de circunstâncias. Apenas violência física imediata, exigindo pagamento. Quando o conservo respondeu com as mesmas palavras que ele próprio havia usado diante do rei: "Sê paciente comigo, e te pagarei." Não houve misericórdia. Ele, porém, não quis. Antes, indo-o, lançou-o na prisão, até que saldasse a dívida. A crueldade desta ação era multifacetada. Primeiro, demonstrava ingratidão monstruosa. Alguém que acabara de experimentar misericórdia incalculável, immediately negou misericórdia trivial a outro. Segundo, era flagrantemente hipócrita. Ele exigiu de outro exatamente o que ele mesmo não conseguiu dar ao rei: pagamento completo e imediato. Terceiro, era irracional. Ao prender o conservo, garantiu que este não poderia trabalhar e ganhar dinheiro para eventualmente pagar a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristecerão-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. A injustiça era tão flagrante que outros servos não podiam ficar calados. Reportaram ao rei, não por fofoca maliciosa, mas por genuína indignação moral diante de hipocrisia tão grotesca. A resposta do rei foi imediata e severa. Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse: "Servo malvado, perdoe-te aquela dívida toda porque me suplicaste. O debeas tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti." A lógica é irrefutável. Quem experimentou misericórdia extraordinária está sob obrigação moral de estender misericórdia correspondente a outros. Recusar fazer isso não é apenas crueldade, é traição da graça recebida. E então veio a sentença aterrorizante. E, indignado, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. A misericórdia previamente estendida foi revogada. A dívida, impossível, foi reinstituída. O servo foi entregue a torturadores. Não meramente prisão, mas tormento ativo, até que pagasse toda a dívida. Mas como isto era matematicamente impossível, a sentença era efetivamente perpétua. Jesus concluiu a parábola com aplicação devastadoramente clara. Assim também, meu Pai Celestial vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Esta não era ameaça vazia ou exagero retórico. Era a advertência solene sobre consequências espirituais reais de recusar perdoar. A parábola ensina verdades profundas e múltiplas sobre perdão. Primeira, nossa dívida para com Deus é impagavelmente vasta. Como o servo que devia 10.000 talentos. Acumulamos dívida de pecado tão massiva que nenhum esforço humano poderia jamais compensá-la. Cada pecado, pensamento, palavra, ação ou omissão contrária à vontade de Deus, menos acrescenta a dívida. Ao longo de uma vida, esta dívida torna-se astronomicamente impossível de saldar. Segunda, Deus nos oferece perdão completo e gratuito
através de Cristo. Como o rei que cancelou os 10.000 talentos, Deus não estabelece plano de pagamento ou exige obras meritórias. Ele simplesmente cancela a dívida inteira por misericórdia pura, baseado no sacrifício de Cristo, que pagou o preço em nosso lugar. Este perdão é imerecido, inesperado e imensurável em generosidade. Terceira, aqueles que experimentaram perdão divino devem perdoar outros. As ofensas que outros cometem contra nós, não importa quão dolorosas, injustas ou repetidas, são infinitesimalmente pequenas comparadas à nossa ofensa contra Deus. Recusar perdoar quando fomos perdoados tão grandemente é hipocrisia monstruosa, que revela que talvez nunca compreendemos verdadeiramente ou experimentamos genuinamente o perdão de Deus. Quarta, perdão deve ser sincero e contínuo. Jesus especificou: se do íntimo não perdoardes, não é suficiente pronunciar palavras de perdão externamente enquanto abrigamos amargura, ressentimento ou desejo de vingança internamente. Perdão genuíno vem do coração transformado que foi tocado pela misericórdia divina. A parábola do credor incompassivo nos confronta com verdade simultaneamente libertadora e exigente. Fomos perdoados imensamente e, portanto, devemos perdoar generosamente. Nenhuma ofensa contra nós se compara à nossa ofensa contra Deus. Nenhuma dívida que outros nos devem se aproxima da dívida que foi cancelada em nosso favor. Recusar perdoar, portanto, não é apenas mesquinhez moral, é repúdio fundamental da graça que recebemos. Indica que não compreendemos verdadeiramente a imensidão de nossa própria dívida ou a grandeza da misericórdia que nos libertou, e traz consequências espirituais terríveis. Mas quando genuinamente compreendemos o perdão que recebemos, perdoar outros torna-se não fardo pesado, mas resposta natural. Como podemos reter 100 denários quando 60 milhões nos foram perdoados? Como podemos negar misericórdia trivial quando recebemos misericórdia infinita? O perdão que oferecemos a outros é simplesmente reflexo pálido do perdão glorioso que Deus nos ofereceu em Cristo. Perdoe 70 vezes 7, ilimitadamente, porque você foi perdoado de dívida impagavelmente vasta.